Eu converso agora com o delegado da Polícia Civil no quadro de Segurança Pública aqui no Bom Dia Litoral. Oito horas, 18 minutos, eu recebo hoje aqui no estúdio da TVCI, Nilson Diniz, delegado da Polícia Civil, especialista em segurança, também vereador na cidade de Paranaguá, que vai explicar os procedimentos que já foram adotados para poder investigar o caso e poder deixar na cadeia ou punir o responsável, o homem apontado como responsável por esse estupro de vulnerável aqui no litoral paranaense. Ele já está preso, doutor? Como é que está a situação agora desse acusado de estupro de vulnerável? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Pierre. Não, ele não está preso, mas porque esses fatos são pretéritos, tá? Ele não foi preso em flagrante, né? Isso é preciso deixar claro. Essa ocorrência foi apresentada no plantão, analisada até por outro delegado de polícia, e ontem ela foi encaminhada a mim. Eu imediatamente instaurei inquérito policial, já elenquei ali as primeiras diligências que são imprescindíveis. Por exemplo, nós temos aí pelo menos 3 vítimas identificadas, né? Dentre elas crianças. E para essas crianças serem ouvidas, é preciso seguir um rito especial. Essa criança ela não pode ser ouvida pelo delegado de polícia na delegacia, na unidade, de forma a não revitimizá-la, né? Então é um procedimento complexo que demanda algumas cautelas justamente para não tornar mais uma vez vítimas essas crianças. Uma delas foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, seguindo o protocolo que o caso demanda. Nós já pedimos esse prontuário de atendimento médico, nós vamos emitir guias para a realização dos exames de corpo de delito e começar a ouvir todas essas pessoas envolvidas, né? Porque são várias pessoas envolvidas, precisamos ouvir familiares dessas vítimas, essas vítimas seguindo esse rito especial, mas o caso está em andamento, nós estamos apurando com toda a cautela necessária, priorizando a saúde mental dessas crianças. Isso que o senhor acabou de falar é muito importante, porque para não revitimizar a pessoa que foi abusada sexualmente, essa criança de 8 anos, é preciso todo um cuidado. Como é que se dá esse trabalho para escutar essa criança ao mesmo tempo em que tenta-se eliminar um trauma ou não piorar ainda mais esse trauma? Exatamente, essa criança vai ser ouvida, na verdade, na presença de um profissional especializado, de forma que ela não seja induzida a dizer nada, que essa oitiva dela seja feita de forma mais tranquila possível, né? Porque nesse momento a prioridade é ela, né? Nós não podemos de forma alguma infringir qualquer tipo de sofrimento a ela que já se encontra tão abalada em razão do crime cometido. Então isso é prioridade no momento. Então eu vou fazer um pedido judicial para que seja realizado em sede de antecipação de prova essas oitivas, por um profissional especializado. Aí depois esse relatório dessa oitiva vai ser encaminhado à delegacia de polícia e vai seguir como mais um elemento para a formação da nossa convicção. Doutor, a gente sempre fala da importância do profissionalismo dos policiais, dos agentes da Polícia Civil e de todos os órgãos de segurança pública. Mas assim, por trás desses profissionais existem seres humanos. São pessoas que têm filhos, têm famílias. Uma situação como essa chega a chocar ou acaba sendo até comum a ponto do agente de segurança pública ele não se deixar mais levar pela emoção? Não, comum não é, né, Pierre? Por mais que seja, nós sabemos, isso acontece, infelizmente, não é o primeiro nem vai ser o último caso, né? Mas o profissional de segurança pública ele tem que se manter imparcial nesse momento, até para não contaminar a investigação, né? Nesse momento a gente se afasta um pouquinho daquela realidade e tenta analisar de forma fria esses elementos que são trazidos ao nosso conhecimento. Isso é de suma importância para que realmente essa investigação seja conduzida com imparcialidade, com todas as cautelas necessárias e não seja contaminada. Isso aí é fundamental. Importante também que a vítima ou familiares da vítima sempre denunciem os casos para que a polícia possa trabalhar, né? É exatamente esse ponto que você tocou, é muito importante, Pierre, porque, como nesse caso, né, o suspeito, ele pertence àquela família, né? Então, esses crimes acontecem, na grande maioria das vezes, na clandestinidade, naquele núcleo familiar. E a pandemia acabou agravando essa situação, porque, por incrível que pareça, as denúncias diminuíram. Por que diminuíram? Porque autores e vítimas do mesmo núcleo familiar, eles permanecem naquela situação de violência.
quando não existia pandemia, essas crianças iam para escolas. Elas criavam outros vínculos com adultos, como professores e diretoras de escolas, funcionários. Então, normalmente, casos como esse eram levados ao conhecimento desses funcionários. E aí sim chegava o conhecimento da Polícia Civil. Com a quebra desse vínculo de confiança com esses adultos, as denúncias diminuíram. Isso é um caso que realmente traz atenção aos órgãos de segurança pública, porque provavelmente outros casos de violência contra criança e adolescente estão acontecendo, aconteceram, e essas crianças, por falta desse vínculo de confiança com professores, funcionários, diretores, deixaram de levar o conhecimento da autoridade competente. O que pode acontecer com uma pessoa, no caso desse homem que a princípio é apontado como... ele é acusado de ter estuprado de uma menor de 8 anos, de uma criança de 8 anos. O que pode acontecer com ele se ficar comprovado esse crime? Se ficar comprovado, na verdade, não é um crime só, né? Nós temos aí, apareceram, como a própria reportagem mencionou, algumas vítimas. A repercussão penal desse delito é muito grande e pode causar até, se ficar comprovado que a liberdade dele oferece risco à sociedade, ele pode vir a ser preso preventivamente até antes de uma sentença penal condenatória. Então é muito importante que essa investigação, ela transcorra com rapidez, com todas as cautelas, mas com rapidez, de forma aí sim subsidiar o Ministério Público, o Poder Judiciário de elementos que eles possam chegar à convicção de que realmente ele praticou esses delitos ou não. Só para a gente encerrar o debate acerca desse assunto e falar de outros assuntos, no Brasil discute-se muito a castração química para pessoas comprovadamente criminosas nessa área, ou seja, pessoas que estupraram vulneráveis, crianças. Qual o seu posicionamento como especialista em segurança pública sobre esse assunto? Pierre, é difícil você mencionar, porque você tem, para você se manifestar acerca da sua anuência ou não a esse tipo de sanção, é preciso que você estude realmente a fundo as consequências do ato, entendeu? Então é difícil. Agora, se você vê realmente é irreversível aquela situação, essa pessoa em liberdade, ela vai continuar transgredindo a norma, ela vai praticar atos como esse, aí soluções alternativas à prisão devem ser estudadas de fato, né? Mas é difícil apontar sem um estudo preliminar se realmente isso funcionaria ou não, ou se essa pessoa continuaria a exercer essa violência de outra forma. Então, para que isso seja realmente, para que alguém se posicione acerca desse tema, precisa estudar bastante para saber que efeito psicológico isso traz ao agressor, para se de fato se interrompe aquela cadeia delitiva, né, aquela continuidade de crimes ou não, né? Então é muito superficial o que nós temos ainda para apontar se é uma solução adequada ao caso ou não. Agora, doutor, mudando um pouco de assunto aqui na nossa entrevista, no quadro de segurança pública, eu quero falar sobre essa operação da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal aqui de Paranaguá, que é a Operação Maré Alta, que tem aí a possibilidade de realizar algumas operações aqui, algumas abordagens na cidade de Paranaguá, com o intuito de reduzir a criminalidade. Qual a importância na sua avaliação de operações como essa? PR, qualquer ação de prevenção dessa magnitude é muito importante para o nosso município, ainda levando em consideração os índices criminais, né? É óbvio que quanto mais polícia você colocar na rua, mais viaturas, realizado um maior patrulhamento ostensivo, você vai diminuir sim, naquele momento, os índices criminais, vai diminuir a prática de crimes. Só que é muito importante que isso tenha duração, né? Foi realizada ali durante um período, durante o fim de semana, mas a partir do momento que esses órgãos policiais reduzem essa vigilância, obviamente que os índices criminais voltam a subir. Vamos deixar claro que a Polícia Militar hoje está contando com pessoal, com viaturas, em número adequado para realizar esse patrulhamento ostensivo. Eu conversei com o comandante do batalhão, está sendo realizado. Então, obviamente, que em determinados momentos é importante dar esse impacto de visibilidade, é de suma importância, mas a Polícia Militar, com seu efetivo hoje, com suas viaturas, já está realizando esse patrulhamento ostensivo, obviamente também com o auxílio da Guarda Civil Municipal, que vem realizando um excelente trabalho, vem realizando prisões em flagrante todos os dias, e isso
vai contribuir para a diminuição da criminalidade. Mas também, como a gente sempre fala, a gente tem um ponto muito importante no nosso município, agora voltando mais para a prática de homicídios, que é uma disputa entre dois grupos criminosos e que aí sim nós temos que atuar com inteligência para conseguir realmente obstar a ação desses grupos, né? Porque só assim a gente vai conseguir diminuir esses homicídios. Mas aí eu já, falando pela Polícia Civil, já temos umas ações em andamento para mapear esses integrantes desses grupos criminosos e aqueles que ainda estão em liberdade, porque vários já foram presos esse ano, aqueles que estão em liberdade, estão se aventurando na prática de homicídios, nessa prática de verdadeiro extermínio, eles vão ser responsabilizados. Doutor, por muitos anos a Colômbia foi o país com o maior índice de criminalidade aqui na América do Sul, um país que tinha uma atuação muito grande de narcotraficantes, de facções criminosas, e eram várias facções e elas brigavam entre si. Houve um trabalho de Estado, e quando eu falo de Estado, eu falo de política pública, de levar algumas ações para locais onde a criminalidade era maior, principalmente com o objetivo de capacitar pessoas dessas comunidades para que elas pudessem trabalhar na área do turismo, em outros segmentos. E isso fez com que caísse drasticamente, principalmente em Bogotá, que é uma cidade muito populosa, o índice de criminalidade. Esse exemplo, ele poderia ser aplicado em menores cidades, ele poderia ser aplicado aqui no Brasil, já existem trabalhos parecidos, porque você sempre cita que o Estado precisa se fazer presente em comunidades onde a criminalidade é maior, e geralmente essas comunidades que apresentam índices de criminalidade elevadas são comunidades onde a população ela é mais humilde, onde a população não tem emprego, não tem renda. Você acredita que o modelo da Colômbia ele poderia ser aplicado no Brasil? O Brasil tem outros modelos que já estão sendo aplicados? Qual a sua avaliação? Então, Pierre, eu costumo usar como exemplo o modelo aplicado no Rio de Janeiro, né, das unidades de polícia pacificadora nas favelas. Num primeiro momento, realmente trouxe aquela sensação de tranquilidade àquelas comunidades. Mas como eu falo para você, foi um sistema que a longo prazo não deu certo, porque você não pode se fazer presente nessas zonas críticas, né, nesses hotspots, apenas com órgãos policiais. Você precisa entrar de verdade com o Estado lá dentro, trazendo políticas públicas, como você mencionou, trazendo aquele amparo estatal que falta nessas comunidades. O que a gente vê naquele espaço em que o Estado não se faz presente, vem o tráfico de drogas e ocupa, isso é natural. Então essas regiões mais carentes, o que acontece é o domínio do tráfico de drogas, que regula a sociedade naquele espaço, que cobra pelo gato de luz, pelo sinal clandestino de TV a cabo. Então ele acaba até prestando, hoje em dia você vê o tráfico prestando serviço nas comunidades carentes, entendeu? Então por quê? Por que isso acontece? Por ausência do Estado, né? Então a gente precisa de fato, como ocorreu na Colômbia, não é só colocar exército na rua, polícia na rua, você não vai resolver problema de segurança pública. Você vai ocupar uma favela. Você não pode manter hoje órgãos policiais ininterruptamente ocupando esses espaços. Isso é uma utopia. Então o que a gente precisa? Realmente levar o Estado lá para dentro. Como você mencionou, com saúde, educação, né? Segurança também, mas saúde e educação, levar o Estado lá para dentro. Que aí sim você começa a ocupar esses espaços e você começa a afastar o tráfico de drogas. Só para a gente encerrar, o nosso tempo já está estourado. Qual a importância de adquirir equipamentos, viaturas, para que a Polícia Civil possa realizar um bom trabalho, para que os órgãos de segurança possam atuar? Isso é primordial, até aproveitando esse gancho, ontem eu estive com o deputado estadual Fernando Francischini, por meio de uma emenda parlamentar, ele está entregando uma viatura à Polícia Civil aqui do nosso município, uma viatura já equipada, plotada, pronta para ser empregada, por exemplo, na repressão a essas organizações criminosas. Então, não é o suficiente? Não é o suficiente. Precisamos de mais, de capacitação, de pessoal, mas o equipamento, o servidor público ter um equipamento de qualidade à sua disposição, isso é imprescindível para que ele preste esse serviço com qualidade. E isso, graças ao deputado Fernando Francischini, agora a gente vai ter essa viatura com tecnologia pronta para aplicar contra as organizações criminosas. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. Eu aguardo na próxima terça para a gente discutir ainda mais, debater ainda mais assuntos de segurança pública. Com certeza, Pierre. Até terça. Um abraço, até mais.